Meu filho disse: amor, pega o cartão da minha mãe, tem 240 mil reais, compra o que quiser. Meu filho e a namorada dele tramando roubar meus 240 mil reais. Eu, a mãe boba, ouvi tudo. Inscreva-se e deixe seu like para ver o que eu fiz. A voz do meu Caio era um sussurro animado, cheio de uma confiança que eu nunca tinha ouvido antes. A porta do quarto dele estava só um pouquinho aberta, uma fresta de escuridão que cuspia traição. A risadinha que veio em seguida era da Nayara, a namorada dele, um som que parecia o tilintar de moedas falsas. Ela nem vai perceber, ela completou. Vive naquele mundinho de costura dela. O ar sumiu dos meus pulmões. Minhas mãos, que seguravam uma bandeja com café fresco e pão de queijo, começaram a tremer. 240 mil reais. Não era um limite de crédito de banco, era o dinheiro da minha vida. Era o resultado da venda da casa dos meus pais, o que eu guardei por 30 anos trabalhando em uma pequena oficina de costura no fundo de casa, meu único porto seguro para a velhice. Era a promessa que fiz a mim mesma de que nunca dependeria de ninguém. Com um cuidado que eu não sabia que tinha, dei um passo para trás, silenciosa como um fantasma na minha própria casa. Coloquei a bandeja na mesinha do corredor. O cheiro de café, que sempre me trazia conforto, agora parecia amargo, como o gosto da decepção na minha boca. Voltei para a fresta da porta, o coração batendo descontrolado contra as minhas costelas. Podemos dar a entrada naquele apartamento que vimos, Caio disse. A voz cheia de sonhos que seriam construídos sobre as minhas ruínas. E aquele carro que você queria, amor? Um 0 quilômetro. Chega de andar de ônibus. E uma viagem para a Europa. Nayara suspirou. Imagina as fotos que vamos postar. Todo mundo vai morrer de inveja. Inveja, era isso. A vida deles era uma vitrine vazia que precisava ser preenchida com as minhas economias, com o meu suor, com os meus sacrifícios. Eu, a mãe boba, a costureira que vivia num mundinho, era apenas a financiadora anônima da felicidade deles. A dor era aguda, uma faca gelada que me atravessava. Mas por baixo da dor, algo mais duro e frio começou a se formar. Era raiva, uma raiva calma e calculista. Afastei-me da porta e fui para o meu quarto. Olhei meu reflexo no espelho do guarda-roupa antigo. Vi uma mulher de 58 anos, com fios de cabelo branco e mãos marcadas pelo trabalho com agulhas e tecido. Eles viam fraqueza, eles viam uma fonte de dinheiro fácil. Eles não viam a mulher que criou um filho sozinha, que enfrentou dificuldades e nunca desistiu. Naquele momento, a imagem do meu pai veio à mente. Ele era um homem simples, mas sábio. Ele sempre dizia: a conta sempre chega, não importa o tamanho da mesa. Eles estavam sentados numa mesa farta, rindo e planejando gastar o meu futuro. Eles só não sabiam que a dona do restaurante estava ouvindo tudo. Eles pensavam que o banquete era de graça. Esta é a história de como eu me tornei a garçonete da vingança, preparando o prato principal e, no final, apresentando a conta. Uma conta que eles pagariam não com dinheiro, mas com cada pedaço do castelo de areia que estavam construindo com os meus sonhos. Respirei fundo, 1, 2, 3 vezes. A mulher trêmula que eu vi no espelho precisava desaparecer. No lugar dela, coloquei a mãe que Caio e Nayara esperavam ver. Um pouco cansada, um pouco ingênua, mas com um sorriso acolhedor no rosto. A máscara se encaixou perfeitamente. Peguei a bandeja de novo. O pão de queijo já não estava mais tão quente, mas não importava. Bati de leve na porta antes de entrar. Posso entrar, pombinhos? Eles se viraram. Um sobressalto rápido nos olhos de Nayara, que ela disfarçou com um sorriso largo demais. Caio relaxou na hora. Claro, mãe. Entra. Coloquei a bandeja na escrivaninha dele, ao lado de um notebook caro que eu paguei em 10 vezes sem juros no meu cartão. Trouxe um café para vocês. Devem estar com fome. Obrigado, sogrinha. A senhora é um anjo, disse Nayara. A voz dela era como mel misturado com vidro moído. Ela pegou um pão de queijo e deu uma mordida delicada. Caio me abraçou pelos ombros. O abraço que antes me aquecia, agora parecia o de uma cobra se enrolando para dar o bote. Mãe, a gente estava justamente conversando sobre o futuro. Sobre o seu futuro, na verdade. Eu me fiz de desentendida. Meu futuro? Meu futuro é ver você feliz, meu filho. Exatamente, ele disse, trocando um olhar rápido com Nayara. Era o sinal combinado. Esse dinheiro que a senhora tem guardado é muito dinheiro para ficar parado no banco, rendendo uma miséria. É perigoso até. A gente se preocupa. Nayara entrou na conversa com o tom de quem dá um conselho valioso. Hoje em dia, Sônia, quer dizer, mãe, as pessoas investem, compram imóveis, fazem o dinheiro trabalhar. A gente podia ajudar a senhora com isso. Eu olhava para os dois, mantendo a expressão mais serena que consegui. Por dentro, eu catalogava cada mentira, cada gesto calculado. Eles eram péssimos atores, mas a plateia que eles achavam ter era cega de amor. Ou era, até 10 minutos atrás. Investir? Ah, queridos, eu não entendo nada dessas coisas. Mal sei usar o caixa eletrônico. Por isso mesmo, Caio exclamou, como se eu tivesse dado a deixa perfeita. A gente cuida de tudo. Eu tava pensando, a gente podia comprar um apartamento ótimo, um investimento seguro, um lugar bom, espaçoso. A gente moraria lá, claro, mas um quarto
apartamento seria sempre seu. A senhora nunca mais ia precisar se preocupar com nada. A oferta era tão absurda, tão descaradamente egoísta, que quase ri. Eles queriam comprar a própria casa de luxo com o meu dinheiro e me oferecer um quartinho de hóspedes como consolo. Era a minha velhice sendo trocada por um carro novo e uma viagem para a Europa para ele. Fingi ponderar, olhando para um ponto vago na parede. Um apartamento, repeti devagar. Pensa bem, mãe. A senhora ia sair dessa casa velha, parar de se matar nessa maquininha de costura o dia todo. Ia ter uma vida de rainha. Caio insistiu, a voz dele cheia de uma urgência que denunciava a ganância. Cada palavra dele sobre a minha oficina era um insulto. A maquininha de costura que pagou os estudos dele, que comprou as roupas de marca que ele vestia, que colocou comida na mesa por 30 anos. Eles não viam valor no meu trabalho, apenas no dinheiro que ele de alguma forma gerou. Finalmente, olhei para o meu filho. Nos olhos dele, vi o reflexo da namorada, um brilho de vitória antecipada. Era hora de dar a eles o que queriam. Era hora de começar a cavar o buraco. Você acha que é um bom negócio, meu filho? Perguntei, com a voz embargada de uma falsa emoção. O melhor, mãe. Eu juro, eu só quero o seu bem. Eu sorri. Um sorriso cansado, de mãe que se rende aos desejos do filho. Então tá bom, se é pra ajudar vocês pro seu futuro, eu faço. Eu confio em você. O alívio nos rostos deles foi quase cômico. Nayara me abraçou com força. Um abraço frio e vitorioso. Sabia que a senhora ia entender. A senhora é a melhor sogra do mundo. Caio me beijou na testa. Obrigado, mãe. A senhora não vai se arrepender. Ah, eu sei que não. Respondi, e pela primeira vez eu não estava mentindo. Enquanto eles saíam do quarto, já falando sobre modelos de carro e destinos de viagem, eu fiquei parado. Eles tinham a isca, eles tinham a confiança. Eles só não sabiam que a linha do anzol estava na minha mão, e eu ia puxar, devagar, mas com toda a força do mundo. A manhã seguinte, chegou com uma alegria falsa que pairava no ar como poeira. Caio e Nayara desceram para o café da manhã de mãos dadas, sorrindo como se tivessem ganhado na loteria. E na cabeça deles tinham. Bom dia, mãe, Caio disse, me dando um beijo estalado na bochecha. Dormiu bem? Sonhou com a sua vida nova de rainha? Sonhei que minhas agulhas tinham criado vida, eu respondi, servindo o café. Mas acho que foi só um sonho. Nayara riu, um som forçado. Ai, Sônia, a senhora e suas costuras. Logo, logo não vai precisar mais pensar nisso. Ela pegou o celular e começou a olhar vitrines virtuais de lojas de luxo. O plano deles foi revelado sem rodeios. Iríamos ao banco naquela manhã. A pressa deles era palpável, uma fome mal disfarçada. No carro, um modelo antigo que eu mantinha com o maior cuidado, eles não paravam de falar. O som das vozes deles preenchia o espaço pequeno, sufocante. O condomínio tem piscina aquecida e academia, mãe, disse Caio, olhando para mim pelo retrovisor. A senhora vai poder fazer hidroginástica. E o salão de festas é enorme. Já pensou no seu aniversário de 60 anos lá? A gente chama todo mundo, Nayara completou, apertando a mão dele. Eu apenas sorria e balançava a cabeça, concordando com tudo. Cada palavra era uma pá de terra que eles jogavam, sem saber que estavam cavando a própria cova. Eles falavam do nosso apartamento, do nosso futuro, mas o pronome era uma farsa. Era o futuro deles, comprado com o meu passado. No banco, a gerente que me atendia há anos estava de férias. Um alívio. Em seu lugar estava um senhor de cabelos grisalhos e óculos de armação fina, chamado Júlio. O nome na plaquinha dele me trouxe uma calma inesperada. Júlio era um velho amigo do meu pai. Eles jogavam bocha juntos no clube do bairro. Ele me reconheceu na hora. Sônia, filha do velho Afonso? Nossa, quanto tempo! Você está igualzinha à sua mãe. Ele disse com um sorriso gentil. Caio interrompeu, impaciente. Bom dia. A gente veio fazer uma transferência. Um valor alto. Ele se sentou como se fosse o dono do banco. Eu expliquei a situação para Júlio, usando as palavras mais simples que consegui. Meu filho vai me ajudar a investir o dinheiro da casa dos meus pais. Ele entende dessas coisas modernas, sabe? Eu sou do tempo da caderneta de poupança. Júlio olhou para Caio, depois para mim. Havia uma inteligência nos olhos dele que ia além dos números. Ele viu a pressa do meu filho, o brilho ganancioso nos olhos de Nayara, que não parava de olhar em volta, e a minha falsa fragilidade. Investimento é uma ótima ideia, disse Júlio, ponderando. Mas transferir uma quantia dessas para uma conta de pessoa física de uma vez, o imposto de renda vai cair em cima, e não é seguro. Para proteger o seu patrimônio, Sônia, o ideal seria abrir uma pequena empresa, uma holding familiar. O dinheiro fica no nome da empresa, e vocês dois podem ser sócios. Fica tudo mais protegido. Vi um brilho de interesse nos olhos de Caio. Uma empresa? Eu seria o quê? O presidente? Administrador, corrigiu Júlio com calma. Você poderia administrar os bens da empresa. Sua mãe entraria como sócia majoritária, a dona do capital, claro. É o mais seguro para ela. A ideia era perfeita. Era a armadilha se montando sozinha, com a ajuda do destino. Caio amou o som da palavra administrador. O ego dele inflou na hora. Para ele, era um título, um status. Ele não entendeu o que
sócia majoritária significava. Ele só ouviu a parte em que ele estaria no controle. Perfeito, vamos fazer isso. Muito mais chique, né, amor? Ele disse para Nayara. Passamos as 2 horas seguintes assinando papéis. Criei a SNC Empreendimentos. S de Sônia, C de Caio. Ele nem percebeu a ironia. O dinheiro, os R$240 mil, foi transferido da minha conta pessoal para a conta jurídica da nossa nova empresa. Caio assinou o contrato social que o nomeava administrador, com um sorriso de orelha a orelha. Ele não leu as cláusulas pequenas. A cláusula que dizia que qualquer movimentação acima de R$5 mil exigia a assinatura da sócia majoritária. A minha assinatura. Saímos do banco e o sol da tarde parecia mais brilhante. Caio e Nayara me abraçaram. Agora sim, mãe. Somos empresários. O primeiro passo para nossa nova vida, ele disse, exultante. Eles caminhavam na minha frente, já planejando a visita à concessionária. Eles se sentiam donos do mundo. Mal sabiam eles que eu tinha acabado de trancá-los numa gaiola de ouro. E a chave estava no meu bolso. A primeira parada deles não foi uma imobiliária, como tinham prometido. Foi uma concessionária de carros de luxo, daquelas com piso de porcelanato tão brilhante que refletia o céu. Eu não fui com eles, claro. Inventei uma dor de cabeça e disse que precisava terminar uma encomenda urgente. A verdade é que eu queria que eles se sentissem livres, que mergulhassem de cabeça na fantasia de que eram ricos e poderosos. Fiquei na minha oficina, o zumbido familiar da máquina de costura me acalmando. Cada ponto que eu dava no tecido parecia um segundo a menos na liberdade dele. Por volta das 3 da tarde, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Senhora Sônia? Disse uma voz masculina e polida. Aqui é o Fernando, da Audi Center. Estou com seu filho, Caio, e a noiva dele. Eles escolheram um modelo maravilhoso, mas estamos com um probleminha na hora de passar o sinal. Eu me fiz de confuso. Sinal? Que sinal? O pagamento da entrada, senhora. R$20 mil. O cartão da empresa não está autorizando a transação. Seu filho disse que a senhora é a sócia e talvez possa autorizar por telefone. Aí estava, o primeiro muro. Tão rápido. Eu quase sorri. Ah, meu Deus. 20 mil? Mas é muito dinheiro. E por telefone? Não sei fazer isso, meu filho. Sou uma negação com tecnologia. Ouvi Caio pegar o telefone. A voz dele era um rosnado contido. Mãe, o que tá acontecendo? Tô passando a maior vergonha aqui. O cartão não passa. Eu não sei, meu filho. O moço disse que não autorizou. Será que você digitou a senha errada? Às vezes acontece comigo. Mãe, eu não digitei a senha errada. Ele quase gritou, mas baixou o tom, provavelmente porque o vendedor estava perto. É a conta da empresa. Tem R$240 mil lá. Por que não passaria 20? Eu fiz uma pausa, como se estivesse forçando a memória. Espere. Ah, Caio, acho que lembrei de uma coisa. O seu Júlio, do banco, ele falou algo sobre isso, sobre valores altos. Disse que, para a minha segurança, qualquer coisa acima de um certo limite precisava da minha assinatura. Era uma proteção, ele disse. Um silêncio pesado do outro lado da linha. Eu podia imaginar a cena. O rosto de Caio se contorcendo de raiva. Nayara ao lado dele, com o sorriso congelado, a humilhação pública começando a arder. Proteção? Que proteção, mãe? O dinheiro é nosso, da nossa empresa. Sim, querido, mas eu sou a sócia majoritária, lembra? O seu Júlio disse que era para me proteger de golpes. Ele é um homem tão cuidadoso. E o que a gente faz agora? A voz dele era fria, cortante. A máscara de filho querido estava escorregando. Bem, eu posso ir aí amanhã de manhã. A gente vai junto no banco, fala com o seu Júlio e eu assino o que precisar. Hoje não dá mais, já são quase 4 horas. O banco vai fechar. Amanhã? Ele repetiu, incrédulo. Sim, meu filho. Amanhã, logo cedo. Não se preocupe. A gente resolve. Esse carro bonito pode esperar uma noite, não pode? Perguntei, com a maior doçura que consegui fingir. Ele não respondeu. Apenas desligou o telefone na minha cara. Eu coloquei o celular de volta na minha mesinha de costura. Olhei para o vestido de festa que estava finalizando para uma cliente. Era um tecido de seda pura, delicado, mas forte. Como a paciência. Eles queriam o mundo e queriam agora. Mal sabiam eles que, a partir daquele momento, cada passo, cada compra, cada sonho de consumo passaria pela minha mesa, pela minha caneta, pela minha permissão. O carro era apenas o começo. O apartamento seria o próximo. E para cada um, eles teriam que vir até mim. O administrador da grande SNC Empreendimentos precisava da autorização da costureira. A humilhação dele seria servida em pequenas porções diárias, como um veneno lento e eficaz. O banquete da vingança estava apenas começando. A noite foi longa e silenciosa. No dia seguinte, a mesa do café da manhã parecia um campo de batalha depois da trégua. Nayara mal me olhava, mexendo no celular com uma cara amarrada. Caio comia com uma pressa irritada. O barulho do garfo batendo no prato era a única conversa entre nós. Eu, por outro lado, estava serena. Servi o café com um sorriso e perguntei, com a maior inocência do mundo: e então, meu filho, desistiram daquele carro tão bonito? Era uma pena. Parecia tão confortável. Caio largou o garfo. O
carro não importa, mãe. Era só um luxo. O foco sempre foi o investimento principal, o apartamento. É isso que vai garantir o nosso futuro. Ele deu uma ênfase estranha no nosso, como se quisesse me lembrar que eu estava incluída no plano. Ah, sim, o apartamento, eu disse tomando um gole do meu café. Vocês já têm algum em vista? Foi a deixa que eles precisavam. A nuvem de mau humor se dissipou na hora. Nayara guardou o celular e se inclinou na minha direção, os olhos brilhando de novo. Temos sim, sogrinha. Achamos um que é um sonho. Um sonho. O corretor disse que é a última unidade. Eles passaram as 2 horas seguintes me mostrando fotos e vídeos no computador. Era um daqueles apartamentos de capa de revista. 3 suítes, uma varanda gourmet com churrasqueira de vidro e uma vista panorâmica da cidade. O condomínio tinha tudo. Piscina com borda infinita, academia de última geração, salão de jogos e até um pequeno cinema. Era um mundo de luxo que eu só via nas novelas. Olha isso, mãe, Caio dizia, apontando para a tela. A senhora ia adorar essa piscina e nunca mais ia precisar se preocupar com a segurança. Portaria blindada, segurança 24 horas. Eles falavam sem parar, descrevendo cada detalhe como se já morassem lá. Eu via o brilho da cobiça nos olhos deles. Era quase palpável, como uma febre. Eles não estavam comprando um lar, estavam comprando um status, um troféu para exibir aos amigos. E eu era apenas o banco que financiaria a festa. Finalmente, a facada veio. Então, mãe, Caio começou, limpando a garganta. O corretor ligou. Tem outra família interessada. A gente precisa dar o sinal hoje. Sem falta. 100 mil reais. 100 mil reais. Quase metade de tudo que eu tinha, jogado como entrada num castelo de areia. Nayara colocou a mão sobre a minha, um toque gelado e calculado. É a nossa chance, Sônia. Se a gente perder essa oportunidade, eu fingi estar maravilhada com as fotos. Nossa, é realmente um palácio. Vocês têm muito bom gosto. Fiz uma pausa dramática, olhando para os rostos ansiosos dele. Claro, meu filho, se é um bom negócio para a nossa empresa, nós vamos fazer. O alívio deles foi tão imediato que chegou a ser engraçado. Caio quase pulou da cadeira. Ótimo, então vamos ao banco agora mesmo. Eu já estou com os papéis da imobiliária aqui. Ele colocou uma pasta na minha frente. Eu a empurrei de volta, com delicadeza. Calma, querido. Não precisa dessa pressa toda. Eu sorri meu sorriso mais doce e maternal. Eu só tenho uma condição. A alegria no rosto deles congelou. Condição? Caio perguntou, a voz de repente cautelosa. Sim, antes de eu assinar qualquer coisa ou transferir um centavo, eu quero conhecer o lugar pessoalmente. E mais importante, eu quero que o seu Júlio, do banco, dê uma olhada nesses papéis todos. A mandíbula de Caio travou. O sorriso de Nayara murchou completamente. O seu Júlio? Por quê? Ele protestou. Eu já li tudo, mãe. Está tudo certo. Não precisa incomodar o homem. Ah, mas eu insisto, eu disse, me levantando para tirar a mesa. Ele é um homem experiente, entende de contratos, de letras miúdas. É só para eu dormir tranquila, sabendo que o patrimônio da nossa família está sendo bem cuidado. É uma proteção, entende? Amanhã de manhã, nós 3 vamos lá. Eu, você e o seu Júlio. Vamos visitar o apartamento e depois passamos no banco. O que um dia a mais vai fazer de diferença para um negócio tão bom? Eles não disseram nada. Apenas me olharam, a raiva e a frustração crescendo nos olhos deles. Eles estavam presos de novo. O administrador e sua noiva precisavam da permissão da costureira e do seu gerente de banco. O caminho para o paraíso deles estava cheio de pedágios e eu era a dona de todas as cancelas. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. O silêncio na minha casa era pesado, grosso, podia ser cortado com uma faca. Da minha cama, eu ouvia os sussurros raivosos vindos do quarto de Caio. Não entendia as palavras, mas o tom era claro. Era o som de 2 ratos, percebendo que o queijo estava numa ratoeira. A porta do quarto deles se abriu e fechou várias vezes. Eles estavam nervosos, andando de um lado para o outro. Eu apenas fechei os olhos e respirei fundo. Minha avó sempre dizia que a mentira tem perna curta, mas eu não imaginava que a deles precisaria de muletas tão rápido. Na manhã seguinte, o café da manhã foi um funeral. Ninguém falou nada. Caio mal tocou no pão. Nayara olhava para o celular como se esperasse uma mensagem divina que a salvasse. Eu, por outro lado, comi minhas torradas com calma. Passei minha geleia de amora sem pressa. Eu era a ovelha indo para o abate e precisava parecer o mais mansa e ignorante possível. Então vamos? Eu disse, limpando a boca com o guardanapo. Estou tão animada para ver o nosso novo lar. A viagem de carro foi igualmente tensa. Caio dirigia com uma rigidez nos ombros que denunciava seu estresse. Nayara batucava os dedos na perna sem parar. Eu olhava pela janela, comentando sobre as árvores e as lojas como uma turista na minha própria cidade. Chegamos a um prédio imponente, um gigante de vidro e concreto numa área nobre. Era realmente impressionante. O porteiro nos olhou com uma cara de quem não nos conhecia, sem o sorriso ensaiado que se espera em lugares assim, mas abriu o portão. Um homem nos esperava no saguão. Ele tinha um terno um pouco brilhante demais
demais e um sorriso que não chegava aos olhos. Dona Sônia, que prazer, sou Mauro, o corretor responsável. Ele nos levou até o elevador. Caio e Nayara andavam logo atrás de mim como dois guardas de prisão. O apartamento era espetacular, eu tinha que admitir. Vista panorâmica, mármore por toda a parte, uma cozinha que parecia de programa de televisão. Mauro falava sem parar sobre os acabamentos italianos e a tecnologia de ponta. Eu andava pelos cômodos, tocando nas paredes, abrindo as torneiras. Fiz minhas perguntas de mãe boba. E o sol? Bate sol da manhã aqui no quarto? A vizinhança é tranquila? Não gosto de barulho. A vaga de garagem é fácil de manobrar? Cada pergunta parecia uma pequena agulhada na paciência deles. Mãe, está tudo perfeito, não está vendo? Caio disse, forçando um sorriso. Vamos assinar logo. Calma, filho. É um grande passo. Eu me virei para o corretor. Ah, que bom que o senhor chegou, Mauro. O meu gerente, o seu Júlio, está subindo. Ele fez questão de ver o imóvel antes de irmos ao banco. O sorriso de Mauro vacilou por um segundo. O rosto de Caio perdeu a cor. Nayara engoliu em seco, os olhos arregalados de pânico. Eles não esperavam por isso. Achavam que eu ia levar o gerente direto para a agência, onde os papéis falsos talvez passassem despercebidos. Mas eu o trouxe para o covil dos lobos. A campainha tocou. Era Júlio. Ele entrou, um homem de terno cinza bem cortado, com um olhar que parecia enxergar através das paredes. Ele cumprimentou a todos com um aceno de cabeça profissional e começou a andar pelo apartamento em silêncio. Depois de alguns minutos, ele se virou para Mauro. O senhor pode me mostrar a documentação do imóvel, por favor? A matrícula, o registro, o contrato de compra e venda da construtora. Mauro, suando um pouco, entregou uma pasta para ele. Júlio sentou-se na bancada de mármore da cozinha e começou a folhear os papéis lentamente, com a atenção de um cirurgião. O silêncio era total. Eu podia ouvir a respiração pesada do meu filho. Finalmente, Júlio parou em uma página. Ele pegou uma caneta do bolso e circulou algo no rodapé do contrato. Interessante, ele disse, a voz calma e cortante. A razão social desta empresa que está vendendo o imóvel é de uma importadora de pneus em outro estado. O senhor pode me explicar isso, senhor Mauro? O rosto de Mauro se transformou numa máscara de cera derretida. Uma gota de suor solitária começou a descer pela sua têmpora, brilhando sob a luz fria do apartamento. Ele forçou uma risada, um som oco e sem alegria. Ah, isso é um procedimento padrão, sabe? Uma holding, otimização fiscal. A construtora usa essa empresa como fachada para facilitar as transações. A explicação era tão frágil quanto uma teia de aranha. Cada palavra parecia se enroscar na outra, criando um nó de mentiras. Caio, meu filho, interveio com a arrogância de quem não quer que a festa acabe. Mãe, que exagero! O homem já explicou. É coisa de gente rica. A gente não entende. Vamos assinar logo. O seu Júlio está nos atrasando. Ele olhou para o gerente com desprezo, como se Júlio fosse um inseto no seu prato caro. Nayara tentou a sua própria tática, a da doçura falsa. Ela se aproximou de Júlio, balançando os cabelos. Senhor Júlio, tenho certeza que é só um mal-entendido. O senhor é tão detalhista. Que bom, mas não precisa se preocupar com isso. Júlio nem sequer olhou para ela. Seus olhos continuavam fixos nos papéis e depois se ergueram para encarar Mauro. Ele ignorou a explicação esfarrapada. Uma holding de pneus. Que interessante, porque segundo o sistema da Receita Federal, ele tirou o celular do bolso e a luz da tela iluminou seu rosto sério. Ele digitou algo por alguns segundos. O único som no apartamento era o zumbido do ar-condicionado e a respiração pesada de Caio. Segundo a Receita, essa empresa, a importadora de pneus Continental LTEA, declarou falência há 6 meses. O CNPJ está inativo. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Parecia que o ar tinha sido sugado para fora da sala. O sorriso de Nayara congelou e desapareceu. A cor sumiu do rosto de Caio, deixando-o pálido como um fantasma. Mauro abriu e fechou a boca, mas nenhum som saiu. Parecia um peixe fora d'água. Naquele momento, lembrei das palavras do meu pai, que era alfaiate. Ele sempre dizia, mentiras são como fios podres. Na primeira puxada, o tecido todo se rasga. E eu estava vendo o tecido deles se desfazer bem na minha frente. Ah, meu filho, eu disse com a voz mais calma e maternal que consegui encontrar. Negócios são tão complicados, não é? Ainda bem que o seu Júlio entende dessas coisas. Imagina se a gente compra um apartamento de uma empresa que nem existe mais? Que perigo! Minhas palavras, aparentemente inocentes, caíram como pedras sobre eles. O pânico nos olhos do meu filho era visível. Ele olhou para Nayara, que olhou para Mauro, numa troca desesperada de olhares que dizia, e agora? Júlio não tinha terminado. Ele virou mais uma página do contrato, como se estivesse apenas começando. E tem mais uma coisa que me chamou a atenção. Ele continuou, a voz metódica e implacável. O nome do proprietário
proprietário que consta na matrícula original do imóvel, o documento registrado em cartório, não tem nenhuma relação com os sócios dessa empresa de pneu. Ele fez uma pausa dramática, ajustando os óculos no rosto. Olhou diretamente para Mauro, que parecia ter encolhido dentro do seu terno caro. O proprietário legal deste apartamento, o verdadeiro dono, se chama Afonso. O senhor conhece algum Afonso, senhor Mauro? O nome Afonso pairou no ar como fumaça de cigarro, densa e incômoda. Mauro, o suposto corretor de luxo, engoliu em seco. Seu rosto, antes bronzeado e confiante, agora tinha a cor de cera de vela. Ele tentou um sorriso, mas o que saiu foi uma careta torta e forçada. Afonso, claro, Afonso, ele gaguejou, passando a mão pelo cabelo perfeitamente penteado. Ele é o investidor original, o primeiro dono. Estamos apenas intermediando a venda para a holding. É um procedimento padrão. Sabe como é? A mentira era tão fraca, tão transparente, que eu quase senti pena. Era como ver alguém tentando tapar um buraco de bala com um band-aid. Caio olhou para Mauro com os olhos arregalados, esperando um milagre. Nayara, por sua vez, começou a mexer nervosamente na pulseira de ouro falso em seu pulso, o brilho barato contrastando com o pânico genuíno em seu rosto. Ela não era uma boa atriz sob pressão. Ah, um investidor, eu disse, batendo palmas de leve, como se tivesse entendido uma grande revelação. Que chique, meu filho. Você está lidando com gente importante. Mas esse senhor Afonso sabe que estão vendendo o apartamento dele? A gente não vai ter problema depois, vai? Eu tenho medo dessas coisas de justiça. Minha voz era pura ingenuidade, o tom de uma mãe preocupada com a burocracia do mundo. Mas cada palavra era uma pá de terra jogada sobre o caixão da mentira deles. Eu mirei em Caio. Ele era o elo fraco, o ponto de pressão. Ele me amava, ou pelo menos amava a ideia de que eu era sua fonte inesgotável de recursos. A culpa o faria desmoronar. Júlio, impassível, ajustou os óculos novamente. Ele era um mestre em criar pausas dramáticas. Ele pegou outro documento de sua pasta de couro preta. Era um papel amarelado, com selos e carimbos que pareciam antigos. É curioso o senhor mencionar isso, senhor Mauro, disse Júlio com a calma de um cirurgião, porque eu puxei a certidão de óbito do senhor Afonso de Oliveira. Ele faleceu há 3 anos. O som da respiração de Caio engatando na garganta foi audível. Nayara parou de mexer na pulseira e ficou imóvel, como uma estátua. Júlio continuou implacável. Ele deixou o apartamento para seu único herdeiro, um filho chamado Fernando, que atualmente mora em Portugal. Eu, inclusive, entrei em contato com o advogado dele hoje de manhã. O senhor Fernando ficou bastante surpreso ao saber que seu imóvel no Brasil estava à venda. O silêncio na sala era total. O castelo de cartas deles não estava apenas caindo, ele tinha sido pulverizado por um furacão. Mauro abriu a boca, mas desta vez não saiu absolutamente nada. Ele parecia um homem que tinha corrido uma maratona e perdido o fôlego a um passo da linha de chegada. Lembrei de novo do meu pai e do seu ateliê, do cheiro de linha e tecido. Ele me ensinou a identificar uma costura mal feita de longe, e ele sempre dizia: mentiras são como fios podres. Na primeira puxada, o tecido todo se rasga. O tecido de Caio, Nayara e Mauro estava se esfarelando em minhas mãos. Um fantasma? Eu sussurrei, com um falso ar de espanto. Meu Deus, Caio, vocês iam me fazer comprar um apartamento de um falecido? E se a alma dele aparece para mim de noite? Eu não durmo. O pânico no rosto do meu filho se transformou em puro desespero. Ele olhou para Nayara, depois para Mauro e finalmente para mim. Seus olhos suplicavam por uma saída, uma rota de fuga que não existia. Mas Júlio ainda não havia terminado. Ele deslizou o documento antigo sobre a mesa de centro de vidro, posicionando-o bem na frente de Mauro. Mas o mais interessante, senhor Mauro, não é nem o fato do proprietário estar morto, disse Júlio, apontando para uma assinatura tremida no canto inferior do papel. O mais interessante é essa procuração que o senhor apresentou, supostamente assinada pelo falecido Afonso, porque segundo o perito grafotécnico que consultei, essa assinatura é uma falsificação grosseira. A sala ficou tão silenciosa que eu podia ouvir o zumbido da geladeira na cozinha. Mauro engoliu em seco, o pomo de Adão subindo e descendo em seu pescoço magro. Ele abriu a boca, depois fechou, como um peixe fora d'água. A confiança de vendedor de sucesso tinha evaporado, deixando para trás apenas o suor frio que brotava em sua testa. Isso é um absurdo, ele gaguejou, finalmente encontrando a voz. Uma calúnia. Quem é esse seu perito? Um qualquer que você pagou para dizer isso? Júlio nem piscou. Ele ajeitou os óculos no rosto
com uma calma que beirava o cruel. O nome dele é Valdir, um dos peritos grafotécnicos mais respeitados do Brasil, com 30 anos de experiência. Ele ficaria absolutamente encantado em testemunhar isso em um tribunal. O laudo dele, aliás, já está a caminho. A palavra tribunal pairou no ar como uma sentença. Nayara, que até então estava paralisada, virou a cabeça lentamente na direção de Caio. Seus olhos, antes cheios de admiração e ganância, agora eram duas fendas de pânico e acusação. Ela estava procurando um culpado, um bode expiatório para empurrar na frente do trem que vinha em alta velocidade na direção deles. Tribunal? Eu disse, com a voz trêmula, interpretando o meu papel até o fim. Meu filho, que história é essa? Vocês me meteram em negócio com um criminoso? Um falsificador? Toda a atenção se voltou para Caio. Ele era o elo fraco, o centro daquela teia podre. Seus ombros caíram, e ele olhou para Nayara buscando apoio, mas o rosto dela era uma máscara de gelo. Ele olhou para Mauro, que agora limpava o suor da testa com as costas da mão, evitando seu olhar. Não havia saída. Foi Nayara quem quebrou o silêncio, sua voz um guincho agudo. A culpa não foi nossa, foi dele, ela gritou apontando para Mauro. Ele que trouxe o negócio, ele disse que era garantido, que o dono estava com pressa. O Caio só confiou nele. Nós fomos enganados, dona Sônia. Enganados. O rosto de Mauro se contorceu em uma careta de ódio e incredulidade. Sua mentirosa. Você estava contando o dinheiro antes mesmo de ter. Você que ficava apressando tudo. Chega! A voz de Júlio cortou a discussão como uma faca. Acusações cruzadas não alteram os fatos. Temos aqui uma tentativa clara de estelionato, uso de documento falso e formação de quadrilha. As penas somadas, meus caros, garantem uma longa estadia em um lugar sem tapetes persas e sem vista para o mar. O ar saiu dos pulmões de Caio de uma vez só. Ele me olhou e pela primeira vez eu vi o menino assustado que ele era por trás de toda a arrogância. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe, ele sussurrou, a voz embargada. Me perdoa, por favor, foi o dinheiro, os 240 mil na sua conta. A gente viu uma chance, eu achei que a senhora nunca ia descobrir. A confissão, a verdade crua e feia, finalmente dita em voz alta. Ele não confessava o crime do apartamento, mas o crime original, o roubo. O que deu início a tudo. Era mais do que eu esperava. Eu o encarei, deixando minha máscara de velhinha assustada cair por um segundo, apenas um segundo, para que ele visse o gelo nos meus olhos. Dinheiro, eu repeti, a palavra saindo fria e pesada. Então era só por isso? Pelo meu dinheiro? Ele recuou um passo, como se minhas palavras o tivessem queimado. Ele esperava lágrimas, um abraço, o perdão de uma mãe cega. Ele não esperava a juíza que o encarava naquele momento. A confusão em seu rosto era o começo da minha vitória. Ele finalmente estava entendendo que a pessoa que ele mais subestimou na vida era a única que realmente importava. O silêncio no apartamento luxuoso era pesado, denso como feltro. A única coisa que se movia era a poeira dançando nos feixes de sol que entravam pela janela. Caio, meu filho, me olhava com os olhos de um estranho. A mãe que ele conhecia, a mulher de mãos calejadas e olhar cansado, tinha desaparecido. No lugar dela estava uma figura de granito, fria e inabalável. Júlio, meu advogado, ajeitou os óculos no rosto, impassível. Ele se moveu com a calma de um predador que sabe que a presa não tem para onde correr. Ele colocou sua pasta de couro sobre a mesa de centro de vidro, o som suave ecoando no silêncio mortal. A confissão do seu filho, dona Sônia, simplifica as coisas, disse Júlio, sua voz cortando o ar. O roubo do dinheiro original estabelece a má-fé desde o início. O que veio depois, essa tentativa de golpe com o apartamento, apenas agrava a situação. Nayara soltou um soluço, uma mistura de medo e raiva. Nós vamos ser presos por causa de um mal-entendido? Júlio sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Mal-entendido, senhorita Nayara, vocês usaram documentos falsos para se passar por proprietários de um imóvel que não lhes pertencia, com a intenção de vendê-lo a um comprador de boa-fé. Isso tem um nome bem claro no Código Penal. Não é um nome bonito. Mauro, o cúmplice, deu um passo para trás, tentando se misturar com as cortinas caras. Eu não tenho nada a ver com o dinheiro dela. Eu só apresentei a oportunidade do apartamento. O Caio disse que tinha o dinheiro. A dor era aguda, mas por baixo dela, o que você faria no meu lugar? Comente o que está achando dessa situação e compartilhe com quem a entenderia. Cala a boca, Mauro! Caio gritou, a voz rouca. Ele voltou a me olhar, o desespero estampado em seu rosto. Mãe, por favor. Prisão não. Eu faço qualquer coisa. Eu pago. Eu devolvo cada centavo. Eu dei um passo à frente. O barulho dos meus sapatos simples no piso de mármore pareceu um trovão. Prisão
Perdão? Eu disse, minha voz baixa e calma, o que a tornava ainda mais assustador. Vocês acham que eu fiz tudo isso para ver vocês atrás das grades, comendo e dormindo às custas do Estado? Isso seria um prêmio. Muito fácil, muito rápido. A confusão nos rostos deles era quase saborosa. Eles não entendiam. Vocês não vão para a cadeia, eu continuei. Vocês vão pagar, mas não do jeito que imaginam. Eu me virei para Júlio. Os papéis, por favor. Júlio abriu a pasta e tirou 3 conjuntos de documentos. Ele os espalhou sobre a mesa como se fossem cartas de um baralho viciado. Isto, disse Júlio, apontando para o primeiro documento, é uma confissão de dívida, no valor de R$240 mil, mais juros e correção monetária, além dos custos que a dona Sônia teve com advogados e com a montagem deste cenário. Ele fez um gesto amplo, indicando o apartamento. O valor total chega a R$310 mil. Caio engasgou. 310 mil? De onde vamos tirar esse dinheiro? Daí entramos na segunda parte do acordo, eu disse, pegando a palavra. Vocês 3 vão assinar um contrato de trabalho comigo. Nayara riu, um som histérico e agudo. Trabalhar para você? Fazendo o quê? Costurando seus paninhos de prato? Exatamente, eu respondi sem piscar. Minha oficina está crescendo. Preciso de mão de obra. Vocês vão trabalhar de segunda a sábado, 8 horas por dia. O salário de vocês será integralmente usado para abater a dívida. Eu vou fornecer um teto e comida, uma refeição por dia. O resto, vocês se viram. O rosto de Nayara passou do escárnio para o horror puro. A ideia de trocar as unhas de gel por uma máquina de costura era pior que a prisão para ela. Meu pai dizia que a linha da mentira é sempre a primeira a arrebentar. Eu falei, olhando fundo nos olhos do meu filho. E a de vocês arrebentou. Agora vão ter que aprender a costurar uma vida nova, uma vida honesta. Ponto por ponto. Júlio empurrou os papéis e 3 canetas para frente. A alternativa é eu ligar para o delegado que está esperando no térreo. A escolha é de vocês. Assinem e começam a trabalhar amanhã. Não assinem. E hoje mesmo vocês vão conhecer seu novo lar. Um bem menor que este e com muito mais gente. O peso da escolha esmagou o que restava da arrogância deles. Eles não tinham escolha. Eles eram meus. A dívida não era só de dinheiro, era de alma. E eu ia cobrar cada pedaço dela. O silêncio da manhã seguinte era pesado, denso como o ar antes de uma tempestade. Eu não precisei de despertador. Bati na porta do pequeno cômodo nos fundos da oficina às 6 em ponto. Não era uma batida de mãe, era a batida de um chefe de fábrica. A porta se abriu e revelou Caio, com o rosto amassado e os olhos inchados de quem dormiu mal. Atrás dele, Nayara estava sentada na beirada de um dos 2 colchões jogados no chão, olhando para as próprias mãos como se nunca as tivesse visto antes. O quarto que eu preparei para eles era o antigo depósito de tecidos. Tinha cheiro de tinta fresca e poeira. Uma única lâmpada pendurada no teto iluminava as paredes nuas. Não havia armário, apenas 2 caixotes de madeira para suas roupas. A janela minúscula dava para um muro de tijolo. O café da manhã é pão com manteiga e café preto. Está na copa. Comam rápido. O trabalho começa em 15 minutos, eu disse, com a voz firme e sem emoção. Nayara levantou a cabeça. Isso é desumano, ela sussurrou, a voz rouca. Eu dei um passo para dentro do quarto. Desumano foi roubar o dinheiro da vida de uma mãe que trabalhou 30 anos para juntá-lo. Desumano foi rir pelas costas dela. Pão com manteiga é um luxo que vocês não merecem, mas que eu estou oferecendo. Agora levantem. Eles me seguiram em silêncio até a oficina. O lugar já estava vivo. O som de 20 máquinas de costura trabalhando ao mesmo tempo era ensurdecedor. O cheiro de linha, tecido e óleo de máquina enchia o ar. Minhas funcionárias, mulheres que me conheciam há anos, olharam para Caio e Nayara com uma mistura de pena e curiosidade, mas ninguém disse nada. Elas sabiam que algo sério tinha acontecido. Eu os levei para um canto isolado, onde uma mesa enorme estava coberta por uma montanha de botões de todos os tipos e cores. O primeiro trabalho de vocês é separar estes botões, por cor, depois por tamanho. Quero todos em caixas etiquetadas até o final do dia. Caio olhou para a pilha de botões e depois para mim. A incredulidade em seu rosto. Mãe, a gente pode conversar? Por favor. Meu nome é Sônia. Eu o cortei, fria como gelo. E eu não sou sua mãe aqui dentro. Sou sua credora. E você é meu devedor. Agora comece a trabalhar. Eu me virei e apresentei uma mulher de uns 50 anos, com um olhar que não admitia bobagem. Esta é Eliane. Ela é minha gerente. A partir de agora, ela é a chefe de vocês. Qualquer problema, falem com ela. Vocês só falam comigo para saber o saldo da dívida. Eliane cruzou os braços. Bom dia. As caixas estão ali. As etiquetas também. Podem começar. Nayara soltou uma risada sem humor. Eu não vou fazer isso. Olhar para mim. Isso é trabalho de gente sem ambição. Eliane se aproximou
ou dela. O rosto a centímetros do de Nayara. Aqui dentro, todo mundo tem a mesma ambição: pagar as contas no fim do mês. E a sua conta, mocinha, é a mais alta de todas. Agora senta e trabalha. Ou a gente pode pular o café da manhã amanhã. O dia se arrastou para eles. Vi de longe Nayara choramingar quando uma unha de gel quebrou. Eliane simplesmente apontou para o banheiro e disse que alicates de unha estavam na primeira gaveta. Vi Caio tentar argumentar com Eliane, dizendo que ele tinha um diploma universitário. Eliane respondeu que um diploma não sabia a diferença entre um botão de madrepérola e um de plástico, mas os dedos dele podiam aprender. Ao final do expediente, às 6 da tarde, os dois estavam exaustos. As costas doíam, os dedos estavam doloridos. Eles não tinham separado nem um terço da montanha de botões. A arrogância tinha sumido de seus rostos, substituída por um cansaço profundo e humilhante. Eles comeram o jantar: arroz, feijão e um ovo, em silêncio, na mesma copa onde tomaram o café da manhã. Depois, se arrastaram de volta para o quartinho nos fundos. Da janela do meu escritório, eu os observei. As luzes da cidade começavam a acender, mas para eles, a única luz era a daquela lâmpada fraca. Eles achavam que a dívida era de 310 mil reais. O que eles ainda não entendiam era que o primeiro pagamento não seria em dinheiro, seria em dignidade. E eles tinham um longo caminho de parcelas pela frente. Uma semana se passou. Uma semana em que a montanha de botões diminuiu grão a grão, como uma duna de areia sendo levada pelo vento. As mãos de Nayara, antes impecáveis, agora tinham pequenas calosidades e as unhas de gel eram uma memória distante. Caio tinha olheiras fundas e seus ombros, que antes andavam erguidos com arrogância, agora estavam curvados pelo cansaço. Eles terminaram. A última caixa foi etiquetada na sexta-feira, 5 minutos antes das 6 da tarde. Eles vieram até meu escritório, os dois parados na porta como crianças esperando uma bronca. Havia uma faísca de expectativa no olhar deles. Talvez achassem que, por terem completado a tarefa humilhante, teriam ganhado algum crédito. Acabamos, Caio disse, a voz rouca. Separamos tudo. Eu nem levantei os olhos do livro de contabilidade. Eliane conferiu? Sim, ela disse que estava tudo certo. Ótimo, eu respondi, virando uma página. O jantar de vocês está na copa. Podem ir. Nayara deu um passo à frente, a incredulidade estampada em seu rosto. Só isso. A gente trabalhou como animais a semana inteira. Não vamos nem conversar sobre a dívida? Sobre um trabalho de verdade? Finalmente, eu fechei o livro e os encarei. Meu olhar passou por eles sem demonstrar nenhuma emoção. Vocês já têm um trabalho de verdade e a dívida está sendo abatida. Cada dia de trabalho aqui reduz o que vocês me devem em 150 reais. Cada um. Caio fez as contas na cabeça. Sua expressão murchou. 300 reais por dia? Mãe, Sônia, a dívida é de mais de 300 mil. Nesse ritmo, vamos levar quase 3 anos para pagar. Exato, eu disse, me levantando. Agora, se me dão licença, tenho que fechar o caixa. A primeira fase do treinamento de vocês acabou. A segunda começa amanhã, às 7 em ponto. Eu passei por eles e fui para o salão principal da oficina. As máquinas de costura estavam silenciosas, cobertas por capas de plástico. O cheiro de tecido e óleo de máquina pairava no ar. Era o cheiro da minha vida. Para eles, seria o cheiro do purgatório. Parei em frente a 2 máquinas antigas, mas robustas. 2 Singer pretas, pesadas, daquelas que atravessam gerações. Tirei as capas. A partir de amanhã, o trabalho de vocês é aqui. Apontei para uma pilha enorme de retalhos de algodão cru. Vocês vão aprender a costurar. Linha reta. Quero que costurem cada um desses retalhos, de ponta a ponta, sem errar a linha, sem deixar o tecido enrugar. Nayara soltou uma gargalhada, mas o som morreu em sua garganta. Não havia humor em meus olhos. Costurar? Eu? Você só pode estar brincando. Parece que estou brincando? Perguntei, minha voz baixa e cortante. Você disse que eu vivia no meu mundinho de costura. Bem-vinda a ele. Agora você vai aprender o valor que cada ponto tem. O valor de cada centímetro de linha que construiu tudo o que vocês tentaram roubar. Virei-me para Eliane, que observava de longe. Eliane, amanhã de manhã, mostre a eles como passar a linha na agulha. Uma vez só. Se não aprenderem, azar o deles. Naquela noite do meu quarto, eu os ouvi discutindo no quartinho dos fundos. A voz de Nayara era um chiado de raiva e frustração. A de Caio era um murmúrio de desespero. Eles estavam presos. A cada dia, a gaiola que eu construí para eles ficava um pouco menor, um pouco mais sólida. Lembrei de algo que meu pai sempre me dizia enquanto consertava alguma roupa antiga. A vida tece destinos, mas a agulha está na nossa mão. Eu segurava a agulha com força, e o destino deles estava sendo costurado, ponto por ponto, com a linha da consequência. Eles ainda não sabiam, mas a costura em linha reta era apenas o começo. O bordado da vingança seria muito mais complexo. Os primeiros 7 dias foram um borrão de tecido branco e o zumbido irritante das máquinas. Para Caio e Nayara, que mediam o tempo em fins de semana em resorts e jantares caros, uma semana costurando linhas retas pareceu uma eternidade no purgatório. As mãos de Nayara, que
antes só conheciam o toque de manicures e o metal frio de um cartão de crédito, estavam agora vermelhas, com pequenas bolhas nos dedos. Caio tinha olheiras fundas e seus ombros, antes erguidos com arrogância, agora estavam curvados sobre a máquina. Na manhã de segunda-feira, eu entrei na oficina dos fundos com uma xícara de café na mão. Eles já estavam lá, sentados em silêncio diante das suas máquinas. A pilha de retalhos costurados era alta, mas imperfeita. Bom dia, eu disse, minha voz calma, cortando o ar pesado. Eliane me disse que vocês completaram a tarefa. Eu peguei o primeiro retalho do topo da pilha de Nayara. A linha começava reta, mas no meio do caminho, desviava, formando uma onda preguiçosa. Isto está torto, afirmei sem emoção. Joguei o retalho numa caixa de descarte. Peguei outro. Aqui o tecido enrugou. Descartei. Peguei um de Caio. A tensão da linha está frouxa. Descartei. Continuei fazendo isso por quase 5 minutos. A cada pedaço de tecido que caía na caixa de lixo, a expressão dele se tornava mais sombria. De uma montanha de trabalho, sobraram talvez uns 20 retalhos aproveitáveis. Isso não é justo, Nayara explodiu. Nós trabalhamos o dia todo, todos os dias. Minhas mãos estão doendo. Justo? Repeti a palavra, saboreando a ironia. Justo era o dinheiro que eu guardei por 30 anos e que vocês gastaram em um mês. Aquilo era justo para vocês? Ela se calou, o rosto queimando de raiva e vergonha. A fase de treinamento acabou, anunciei. Agora, o trabalho de verdade começa. Eliane entrou, empurrando um carrinho com rolos de um tecido grosso e escuro. Chegou o primeiro pedido de vocês. Eu desenrolei o tecido sobre a mesa de cor. Era um brim resistente. Vocês vão costurar 200 aventais para a padaria do Sr. Alberto. O nome pairou no ar. Alberto era o dono da rede de padarias mais popular do bairro. Um homem simples que começou com um forno de barro e hoje tinha 5 lojas. Caio e Nayara costumavam rir dele, chamando-o de padeiro sujo de farinha, quando o viam na rua. Aventais? A voz de Nayara era um sussurro incrédulo. Para uma padaria? Você está fazendo isso para nos humilhar. Humilhação é roubar a própria mãe para impressionar os amigos. Respondi friamente. Isso aqui é a sua nova realidade. Vocês vão cortar, costurar e dar acabamento em cada um desses 200 aventais. O pagamento será de R$ 5 por peça. Por peça aprovada, claro. Eu olhei para as mãos deles. Se um único ponto estiver torto, se uma única costura estiver fraca, vocês vão desmanchar tudo e fazer de novo, sem pagamento extra. O prazo de entrega é em 2 semanas. Caio engoliu em seco. 200 aventais em 2 semanas? Mãe, isso é impossível. Impossível era eu recuperar meu dinheiro. Mas a vida é cheia de surpresas, não é? Eu disse, me virando para sair. Ah, e mais uma coisa. O Sr. Alberto virá aqui na sexta-feira para inspecionar as primeiras peças. Sugiro que caprichem. Deixei os dois sozinhos com os rolos de tecido, o cheiro de brim enchendo o quartinho. O silêncio era mais pesado que o tecido. Eu os observava pela fresta da porta. Caio pegou a fita métrica com uma resignação cansada. Nayara, por outro lado, encarava o tecido como se fosse seu inimigo mortal. A aliança frágil entre eles, construída sobre dinheiro fácil e mentiras, estava começando a se desfazer sob o peso de um trabalho honesto. Lembrei mais uma vez das palavras do meu pai. A vida tece destinos, mas a agulha está na nossa mão. A minha agulha agora costurava o futuro deles, e a linha era a da consequência, grossa e resistente como o brim que eles teriam que domar. A sexta-feira chegou com um ar pesado, úmido, que prometia chuva, mas não entregava. Os 3 dias de trabalho forçado tinham deixado marcas em Caio e Nayara. As mãos de Nayara, antes perfeitas com unhas de gel, estavam vermelhas e com pequenos cortes. Caio tinha olheiras fundas e seus ombros estavam curvados, como se o peso do tecido o estivesse esmagando. Eles conseguiram finalizar 20 aventais, 20 peças tortas, remendadas e com uma aparência de desespero costurada em cada ponto. Eles os arrumaram sobre a mesa de corte, tentando esconder os piores defeitos. Nayara até borrifou um pouco do seu perfume caro no tecido, um cheiro doce e enjoativo que se misturou com o odor de pó do brim. Era uma tentativa patética de disfarçar a incompetência com um verniz de sofisticação. Eu observei a cena da porta da cozinha sem dizer uma palavra. Às 3 da tarde, a campainha tocou. Não era o som estridente de um entregador, mas o toque firme e paciente de quem não tem pressa. Era Alberto. Eu o recebi na porta. Ele era exatamente como eu me lembrava. Um homem de estatura média, com mãos grossas e um rosto marcado pelo trabalho. Vestia uma camisa polo simples e calças jeans. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça. Boa tarde. Vim ver o trabalho dos jovens. Eu o guiei até a oficina. Caio e Nayara se levantaram, tentando forçar um sorriso. A expressão de Nayara era de quem encontra um rato na cozinha. Uma mistura de nojo
e medo. Senhor Alberto, que prazer recebê-lo, ela disse, com uma voz melosa que não enganaria ninguém. Estávamos ansiosos pela sua visita. Alberto não respondeu. Seus olhos foram direto para a pilha de aventais na mesa. Ele caminhou até lá, pegou o primeiro da pilha e o examinou. O silêncio na pequena sala era absoluto, quebrado apenas pelo som distante de um carro passando na rua. Ele virou o avental, passou o dedo polegar sobre uma costura e puxou levemente. Um fio se soltou de imediato. Ele não fez cara de bravo, não levantou a voz. Seu rosto permaneceu calmo, quase didático. Ele pegou outro avental. Este bolso, ele disse apontando, está 3 centímetros mais baixo que o outro lado. O funcionário vai colocar a comanda aqui e ela vai cair. Ele pegou um terceiro. A alça do pescoço está presa com 3 pontos. Na primeira semana de uso, isso aqui arrebenta. Ele colocou os aventais de volta na mesa com cuidado. Então, olhou para Caio e Nayara pela primeira vez. Não havia desprezo em seu olhar, apenas uma avaliação profissional e fria. Isso aqui não serve, ele disse, com a simplicidade de quem afirma que o céu é azul. Não posso colocar o nome da minha padaria num produto com essa qualidade. Ia parecer que eu não me importo com meu negócio. E eu me importo. Nayara abriu a boca para protestar, talvez para tentar uma de suas manipulações baratas. Mas, senhor, nós nunca... Ele a interrompeu. Não com grosseria, mas com uma firmeza tranquila. Eu também nunca tinha feito pão quando comecei. Meu primeiro pão queimou. O segundo ficou duro como pedra. O terceiro ficou bom. Sabe por quê? Porque eu joguei os 2 primeiros fora e tentei de novo, prestando atenção no que eu tinha feito de errado. Vocês não prestaram atenção. Só quiseram terminar. Ele se virou para mim. Dona, me desculpe o tempo perdido. Quando tiverem algo que preste, me liguem. Mas por enquanto... não posso comprar isso. Ele se retirou da mesma forma que entrou, em silêncio e com dignidade. Quando o som da porta da frente se fechando ecoou, Nayara se virou para mim, o rosto vermelho de fúria e humilhação. Você fez isso de propósito. Você chamou aquele padeiro grosso para nos humilhar. Eu chamei um cliente, corrigi, com a voz baixa. E ele lhes deu uma aula de graça sobre qualidade. Agora, peguem os desmanchadores de costura. Vocês têm 20 aventais para desfazer e 180 para começar do zero. E o prazo continua o mesmo. Caio, que tinha ficado mudo durante toda a visita, afundou em uma cadeira. Ele não olhava para Nayara, não olhava para mim. Ele olhava para suas próprias mãos, como se as visse pela primeira vez. Ele viu a sujeira, os calos se formando, viu as mãos de um trabalhador. E pela primeira vez, eu vi uma rachadura em sua arrogância. Não era arrependimento, era o choque bruto da realidade. A bolha em que ele vivia tinha acabado de estourar. Aquela noite foi a mais longa das nossas vidas. O silêncio que se instalou depois que o padeiro saiu era pesado, cheio de palavras não ditas e acusações flutuando no ar como poeira. Eu não disse nada. Apenas apontei para a pilha de aventais rejeitados e para os desmanchadores de costura sobre a mesa. O recado era claro. O trabalho não tinha acabado. Nayara foi a primeira a quebrar. Ela pegou um dos aventais com nojo, como se estivesse segurando um bicho morto. Eu não vou fazer isso, ela sibilou, olhando para Caio. Isso é trabalho de empregada. Nós somos empresários. Caio não respondeu. Ele se sentou em frente a uma das minhas velhas máquinas de costura, uma Singer preta e dourada, que rangeu em protesto quando ele a tocou. Ele pegou um desmanchador e começou a cortar as linhas tortas do primeiro avental. O som da lâmina rasgando a costura era o único ruído na oficina. Por 2 horas, eles trabalharam. Ou melhor, tentaram. As mãos de Nayara, acostumadas a segurar taças de espumante e o celular de última geração, eram desajeitadas. Ela furou o dedo 3 vezes nos primeiros 10 minutos, manchando o tecido branco com pequenas gotas de sangue. Ela choramingava a cada erro, jogando o desmanchador na mesa com raiva. Caio era mais persistente, mas igualmente incompetente. A frustração marcava seu rosto. Ele, que se orgulhava de fechar negócios imaginários pelo telefone, não conseguia executar a tarefa mais simples. A linha embolava na máquina, a agulha quebrava, a costura saía mais torta do que a anterior. A cada erro, ele olhava para mim, esperando uma bronca, uma ordem, mas eu permanecia em silêncio, sentada num canto, apenas observando. Minha presença era o seu castigo. Na hora do jantar, eu trouxe 2 pratos de arroz, feijão e um ovo frito, sem suco, sem sobremesa, a comida mais simples que existia. Nayara olhou para o prato e riu sem humor. É isso? Você espera que a gente trabalhe como escravos e ainda nos dá essa gororoba? É o que trabalhadores comem, Nayara, eu disse calmamente. Comida que dá força para continuar trabalhando. Se não quiser, pode deixar. Mais trabalho para o Caio amanhã. Ela me fuzilou com os olhos, mas comeu em silêncio, com raiva. Caio comeu rápido, sem levantar a cabeça do prato. Ele não estava mais tentando impressioná-lo. Ele estava apenas tentando sobreviver ao dia. Mais tarde, naquela noite, eu os ouvi discutindo no quarto. A voz de Nayara
era um sussurro venenoso. A sua mãe é uma bruxa, Caio. Ela está fazendo isso para nos separar. Você não vê? Ela quer você de volta. O filhinho da mamãe debaixo da saia dela. Houve uma pausa. Eu esperei a defesa de Caio, a desculpa, a promessa de que eles sairiam dali logo. Mas o que veio foi a voz dele, baixa e cansada. E o que você sugere, Nayara? Fugir? Com que dinheiro? Você não sabe nem passar uma linha na agulha. Hoje você não fez nada além de reclamar. O tapa estalou no silêncio da casa. Eu ouvi o som abafado de um choro. Não era o choro de Caio, era o dela. Pela primeira vez, a manipulação de Nayara não tinha funcionado. A realidade do trabalho, do esforço e da consequência tinha se tornado uma parede entre os dois. Uma parede que eu construí, tijolo por tijolo. Eu fui para o meu quarto. Não senti pena, não senti alegria. Senti o peso frio da minha decisão. Meu pai sempre me dizia que algumas plantas só crescem depois de uma poda severa. Eu estava podando meu filho até o tronco, esperando que algo de bom pudesse brotar de novo. Mas eu também sabia que algumas podas são tão brutas que a planta simplesmente morre. E eu não sabia qual dos dois destinos esperava por Caio. Na manhã seguinte, o silêncio na oficina era uma coisa pesada, quase sólida. Não era a ausência de som, mas um som em si. A máquina de costura de Caio zunia num ritmo monótono, quase robótico. Ele não errava mais a costura. Ele não pedia ajuda. Ele simplesmente costurava, os olhos fixos na agulha subindo e descendo, como se o resto do mundo tivesse desaparecido. Nayara não tocou em nenhuma linha. Ela ficou sentada numa cadeira no canto, os braços cruzados, o rosto inchado pelo choro da noite anterior. A marca vermelha da sua mão no rosto de Caio já tinha sumido, mas uma marca invisível parecia ter ficado entre eles. Ela o observava com uma mistura de raiva e incredulidade, esperando que ele olhasse para ela, que dissesse alguma coisa. Mas Caio não olhou. Ele continuou seu trabalho, metro a metro de tecido branco passando sob seus dedos. O café da manhã foi pão seco e café preto. Ninguém reclamou. Na hora do almoço, a mesma comida do dia anterior. Arroz, feijão e ovo. Nayara empurrou o prato. Eu não vou comer isso, ela disse, a voz baixa, mas cheia de veneno. Eu dei de ombros, sem tirar os olhos da minha própria costura. Tudo bem, mais energia para quem trabalha. Foi a faísca que ela precisava. Nayara se levantou de um pulo, a cadeira arrastando no chão com um barulho agudo. Ela andou até mim, parando na minha frente. Você está gostando disso, não está? Ela cuspiu as palavras. Essa sua vingancinha ridícula, nos tratar como animais. Você acha que vai conseguir o que quer? Acha que o Caio vai voltar a ser seu bebezinho? Eu levantei a cabeça devagar. Olhei nos olhos dela, sem piscar. Eu não quero um bebê, Nayara. Eu quero um homem. E homens pagam por seus erros. Caio parou de costurar. O zunido da máquina cessou e o silêncio voltou, ainda mais denso. Ele estava olhando para nós, o rosto uma máscara de exaustão. Nayara riu, um som feio e quebrado. Homem, você está quebrando ele. Olha só para ele. Ele nem fala mais. É isso que você chama de criar um homem? Ela se virou para Caio, o desespero tomando conta de sua voz. Amor, fala alguma coisa. Diz para ela que a gente vai embora daqui. Diz que você me ama. Caio olhou para ela e pela primeira vez naquele dia, eu vi algo em seus olhos além do vazio. Era uma dor profunda, uma clareza terrível. Ele não disse nada. Seu silêncio foi a resposta mais alta que ele poderia dar. A rejeição a atingiu como um soco. O rosto de Nayara se contorceu em fúria. Ela olhou ao redor, os olhos procurando algo para destruir. Ela viu a pilha de camisas que Caio tinha passado a manhã inteira costurando. Eram 10 peças, perfeitamente alinhadas, prontas para a entrega que eu faria no dia seguinte. Com um grito, ela avançou sobre a pilha, rasgou o tecido com as unhas, puxou as golas, arrancou os botões. Ela pisoteou as camisas brancas com seus sapatos sujos, transformando horas de trabalho em um monte de trapos inúteis em menos de 30 segundos. Quando terminou, ela estava ofegante, o peito subindo e descendo. Ela olhou para Caio, um sorriso triunfante e louco no rosto. Pronto, agora não tem mais trabalho. Vamos ver o que a sua mãezinha vai fazer. Eu não me movi, não gritei. Apenas olhei para o meu filho. O rosto dele estava pálido. Ele olhou para as camisas destruídas no chão, o trabalho de seu dia inteiro. Depois, olhou para Nayara, como se a estivesse vendo pela primeira vez. Ele viu a maldade, a infantilidade, a total falta de respeito pelo esforço de outra pessoa. Lentamente, Caio se levantou. Ele caminhou até ela, parando a um passo de distância. Sua voz, quando falou, era tão baixa que eu mal pude ouvir, mas cada palavra era como uma pedra. Acabou, Nayara. Ela piscou, confusa. O quê? O que acabou? Nós, ele disse. Acabou. Pega suas coisas. Vai embora. O sorriso dela vacilou. Caio, não brinca com isso. A gente está junto nisso. Não, ele disse balançando a cabeça. Eu estou nisso. Você só está atrapalhando. Ele se virou e olhou para mim. Ela vai embora. Eu vou refazer tudo, sozinho. Nayara bateu a porta com tanta força que um dos meus pratos de porcelana na estante tremeu. O silêncio que ficou depois era pesado, cheio de cacos invisíveis. Caio continuava no chão,
no meio do seu trabalho destruído, a cabeça entre as mãos. Os soluços dele eram baixos, um som de arrependimento puro. Eu me aproximei e toquei seu ombro. Levanta, meu filho. Ele ergueu o rosto vermelho e molhado. Mãe, me perdoa. Eu estraguei tudo. O dinheiro, ela gastou quase tudo. Abriu uma loja de roupas. Eu assenti devagar. Eu sabia da loja. Eu sabia de cada real que ela tinha gastado. Eu sei, Caio. Eu sei de tudo. Ele me olhou confuso. Como? Paciência e linha, meu filho. Com isso a gente costura qualquer coisa, eu disse, ajudando ele a se levantar. Agora se arruma. Nós temos um lugar para ir. 2 horas depois, estávamos em frente a Nayara Chic, a boutique que ela tinha aberto no bairro mais caro da cidade. As vitrines de vidro do chão ao teto exibiam manequins com roupas que custavam mais do que eu ganhava em 6 meses. O nome dela estava em letras douradas e brilhantes acima da porta. Era o monumento da nossa ruína. Caio estava pálido. Mãe, o que a gente vai fazer aqui? Ela vai chamar a polícia. Ela não vai, eu garanti com uma calma que eu mesma não sentia por dentro. Esperamos por 10 minutos na calçada do outro lado da rua. Logo, Nayara chegou num carro de aplicativo, rindo ao telefone. Ela desceu do carro como uma rainha, ajeitando o cabelo e olhando para a própria loja com um orgulho doentio. Quando nos viu, o sorriso dela se alargou ainda mais, cheio de veneno. Ela atravessou a rua, rebolando. Ora, vieram admirar o meu sucesso? Que pena que vocês não podem comprar nenhum cabide aqui dentro. Ela olhou para Caio. Sentiu saudades, amor? Tarde demais. Nayara, eu só... Começou Caio, mas eu o interrompi. Nós não viemos comprar nada, Nayara. Nós viemos para a reabertura. Eu disse. Ela franziu a testa. Reabertura? Do que você está falando, sua velha maluca? Nesse momento, a porta da boutique se abriu. Uma mulher de uns 50 anos, muito bem vestida, saiu. Ela tinha um ar de autoridade. Atrás dela, um homem de terno segurava uma prancheta. Senhora Nayara, perguntou a mulher com uma voz firme. Meu nome é Bernadette. Sou a nova proprietária deste estabelecimento. Acredito que a senhora estava apenas cuidando do lugar para mim. O queixo de Nayara caiu. Os olhos dela buscaram os de Caio, procurando uma resposta que não existia. O quê? Do que essa mulher está falando? Essa loja é minha. Eu tenho os papéis. Você tem cópias de um contrato de aluguel falso, disse Bernadette sem piscar. O imóvel foi comprado à vista, com 240 mil reais. O dinheiro foi transferido da conta da verdadeira dona para a minha. Ela olhou para mim e sorriu levemente. Aqui estão os documentos verdadeiros. O homem de terno entregou a prancheta para Nayara. Ela olhou os papéis, as mãos tremendo. Seu rosto passou de branco para vermelho e depois para um tom cinza de puro pânico. Não pode ser. O dinheiro, ela gaguejou, olhando para mim. Como você... O cartão que você usou, Nayara, não era de uma conta corrente. Era de um fundo de investimento que eu abri há 20 anos. Cada centavo gasto gerava um alerta direto para mim e para a gerente do meu banco. Eu expliquei. Eu vi a compra da loja. Eu vi cada vestido caro. Eu apenas esperei o momento certo. A Bernadette é uma amiga antiga. Ela comprou a loja de volta para mim com o meu próprio dinheiro. Um dia depois que você a comprou com documentos falsos que meu sobrinho advogado preparou. Uma sirene começou a soar ao longe, ficando cada vez mais alta. 2 policiais pararam o carro bem em frente à loja. Um oficial alto, chamado Celso, desceu e caminhou até nós. Senhora Nayara, ele disse, recebemos uma denúncia de fraude e estelionato. A senhora precisa nos acompanhar. Nayara olhou de mim para Caio, para Bernadette, para os policiais. A máscara de arrogância dela se desfez, revelando uma garota apavorada. Enquanto eles a levavam, seus olhos encontraram os meus uma última vez, cheios de ódio e incompreensão. Eu apenas a observei ir. Meu pai sempre dizia, a justiça pode até tardar, mas nunca falha. Caio ficou ao meu lado, em silêncio, olhando para a loja que levava o nome da mulher que o enganou. Ele não olhava para mim, mas eu sabia que ele estava vendo tudo com clareza pela primeira vez. A ruína dela era também o começo de sua própria redenção, e a estrada seria longa. O carro da polícia desapareceu na esquina, levando com ele o som da sirene e os destroços do futuro de Nayara. A pequena multidão de curiosos começou a se dispersar, sussurrando entre si, deixando para trás apenas eu, Caio e o silêncio pesado que se instalou na calçada. A fachada da loja, com suas letras douradas e cafonas, parecia uma piada de mau gosto. Caio continuava parado, os ombros caídos, o olhar fixo no lugar onde o carro tinha sumido. Ele parecia uma estátua de arrependimento, pálido e frágil. Eu não sentia raiva naquele momento, apenas um cansaço profundo, como se tivesse carregado um peso enorme por semanas e
finalmente o tivesse soltado. Vamos para casa, Caio, eu disse, minha voz soando mais firme do que eu me sentia. Ele não respondeu, apenas me seguiu como uma criança perdida. O caminho de volta foi feito em um silêncio que gritava. Cada passo na calçada parecia ecoar a traição dele. Quando entramos no nosso pequeno apartamento, o cheiro familiar de tecido e café parecia pertencer a outra vida. Ele se sentou no sofá, a mesma peça de mobiliário onde ele assistia televisão enquanto eu costurava até tarde da noite para pagar suas contas. Ele enterrou o rosto nas mãos e seus ombros começaram a tremer. O choro veio baixo, sufocado, um som quebrado de quem finalmente entendeu a dimensão do que fez. Mãe, me perdoa, ele soluçou. Eu não sei o que deu em mim. A Nayara, ela me encheu a cabeça de coisas. Ela prometeu um mundo. Eu fui um idiota, um fraco. Eu me sentei na minha poltrona de costura, o meu lugar de poder, o meu trono. Olhei para ele, para o meu filho, o menino que eu criei para ser um homem de caráter. Você não foi fraco, Caio. Você fez uma escolha, eu disse, com a voz calma, mas cortante como uma tesoura afiada. Você me ouviu ser chamada de velha. Você me ouviu sendo tratada como uma idiota que vivia em um mundinho de costura. Você sabia que aquele dinheiro era tudo o que eu tinha. Era o suor de 30 anos. Era a minha segurança. E você escolheu ficar quieto. Você escolheu ser cúmplice. Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Mas eu te amo, mãe. Eu nunca quis que isso acontecesse. Amor não é uma palavra que se diz, Caio. É uma coisa que se faz. E o que você fez foi me apunhalar pelas costas. Eu continuei, sem alterar o tom. Por isso, você precisa arrumar suas coisas. Você não pode mais morar aqui. O queixo dele caiu. O choro parou, substituído por um olhar de puro choque. O quê? Me expulsar? Mãe, para onde eu vou? Eu não sei, respondi com sinceridade. Você tem 24 anos. Está na hora de descobrir como é o mundo real. O mundo onde as coisas custam dinheiro, onde o aluguel vence, onde se trabalha para ter o que comer. A lição que Nayara não te ensinou, a vida vai ter que ensinar. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, apenas me encarando. Então, lentamente, ele se levantou e foi para o quarto. Eu não o segui. Ouvi o som suave de gavetas abrindo e fechando. 20 minutos depois, ele saiu com uma mochila nas costas. A mesma mochila que eu dei a ele no seu aniversário. Ele parou na porta. Um dia, eu vou consertar isso, mãe. Eu juro, ele disse, a voz rouca. Eu apenas assenti. Espero que sim, meu filho. Por você. Ele fechou a porta atrás de si e a casa ficou em um silêncio absoluto. 2 dias depois, eu estava em frente à loja. Com uma espátula na mão e uma pequena escada, comecei a raspar as letras douradas da vitrine. N, A, I, A, Ri, Xi. Cada letra que caía no chão era um pedaço do passado se desfazendo. Quando terminei, a fachada de vidro estava limpa, refletindo a rua, o céu e o meu próprio rosto. Entrei e olhei para o espaço vazio. As araras de roupas de mau gosto tinham sido levadas, os espelhos exagerados, tudo. Era só um salão amplo e bem iluminado. Um começo. Caminhei até o centro, sentindo o piso de madeira sob os meus pés. Eu não ia vender. Aquele lugar tinha sido comprado com o meu dinheiro, com o meu suor. Ele era meu. Ali, eu construiria o meu ateliê. Um lugar onde a beleza nasceria de tecido e linha, não de mentiras e ganância. A justiça, como meu pai dizia, não era só sobre punir o mal. Era, acima de tudo, sobre reconstruir o bem. E eu estava pronta para começar a costurar o meu futuro, ponto por ponto. Da minha oficina humilde, a reconstrução do meu futuro. Ele está longe, mas a dor da traição se transformou em força para costurar minha nova vida. O que você achou dessa reviravolta? Inscreva-se para mais histórias de superação como essa.